Eu sou João e vivi grande parte da minha vida na comunidade do Remanso, situada no coração do Rio Madeira, em Rondônia. O ano era 1998 e o trabalho que eu fazia como seringueiro me levava a viver longe da civilização, imerso na vastidão da mata. O dia começava antes do sol nascer e eu atravessava os trilhos da floresta sempre sozinho. O cheiro de borracha no ar era constante, e o som do facão cortando as árvores se misturava com o canto das aves e o farfalhar das folhas secas sob meus pés. A mata, aqui no Remanso, é imensa e silenciosa. A paz é quase absoluta, mas ao mesmo tempo, a sensação de isolamento é palpável. Todos os dias, a mesma rotina. Percorrer quilômetros até as seringueiras, extrair o látex e voltar para o barraco antes do anoitecer. No entanto, sempre existiu uma presença estranha naquele lugar. Histórias antigas circulam entre os mais velhos sobre seres que rondam a floresta à noite, como a Matinta Pereira, uma entidade conhecida por enganar os homens com seu choro de criança, ou o grito de uma velha, sempre à espreita. Apesar dessas histórias, eu nunca fui de acreditar em assombrações, mas algo dentro de mim começava a mudar. Era uma sensação desconfortável, como se estivesse sendo observado. Às vezes, enquanto trabalhava, tinha a impressão de que os olhos da floresta me seguiam, e por mais que eu me esforçasse para ignorar, algo no fundo me dizia que algo não estava certo. Era uma noite como tantas outras no Remanso. O trabalho na seringa havia sido pesado e eu estava voltando para o barraco, já sentindo o peso do cansaço nas costas. A floresta à minha volta estava quieta, mas não dava para negar que algo no ar parecia diferente. O silêncio da mata, que tantas vezes me acalmara, agora me trazia uma sensação desconfortante. Foi então que ouvi o choro. Não era o choro normal de algum bicho ou de uma ave noturna. Era um choro humano, de criança. A princípio, pensei que fosse algum animal imitando uma criança. Aquelas coisas aconteciam na mata, onde a natureza parecia ter o poder de enganar os sentidos. Mas à medida que o som se intensificava, uma sensação estranha me invadiu. O choro era angustiante, como o de um ser que estivesse perdido e em sofrimento. A cada passo que eu dava, parecia que ele ficava mais próximo, mais real. Quando cheguei perto da trilha, vi uma figura pequena à frente, sentada no chão. Era uma criança, ou parecia ser. Chorava baixinho, com a cabeça abaixada, como se estivesse mais concentrada na dor do que em tudo ao redor. Minha mente tentou racionalizar o ocorrido. Deve ser algum morador perdido, pensei, mas algo estava errado. A criança não reagia à minha presença, e foi então que percebi. Ela não tinha sombra. A luz da minha lamparina iluminou seu corpo, mas não havia sombra projetada no chão. E seus olhos, aqueles olhos eram fundos, como se o próprio vazio se escondesse dentro deles. Não eram olhos de criança, não eram olhos de nada que eu já tivesse visto. O choro parou. O silêncio que se seguiu foi ainda mais pesado. A criança ergueu a cabeça devagar, e então o que aconteceu não foi mais choro, foi um riso. Um riso que não pertencia a nenhuma criança. Um riso que fez meu sangue gelar. Quando a luz da lamparina tocou o rosto da criança, algo dentro de mim gelou. O choro cessou imediatamente, dando lugar a um riso baixo, abafado, que não parecia de criança alguma. Os olhos da figura, fundos e vazios, me encaravam sem expressão.
como se nada mais existisse além daquele olhar vazio. O som do riso era algo indescritível. Não era uma risada natural, mas algo distante, ecoando como se viesse de outro lugar, de um fundo escuro e insuportável. Por mais que tentasse afastar o medo, uma sensação estranha começou a tomar conta de meu corpo. Eu deveria correr, deveria ter fugido, mas minhas pernas pareciam presas ao chão. O corpo, pesado, não obedecia mais aos meus comandos. Sentia como se estivesse sendo envolvido por algo invisível, algo que não podia ver, mas que me mantinha aprisionado. A criança, agora em silêncio, continuava a me observar. Então o riso voltou, mais forte, mais vívido. O som parecia percorrer a mata, reverberando de maneira macabra. A cada risada, uma onda de frio tomava conta de mim. Meu corpo tremia, mas não conseguia me mover. A escuridão ao redor parecia se aproximar, como se aquele riso estivesse atraindo o próprio terror da noite para mim. De repente, uma pressão insuportável se instalou em meu peito, como se a atmosfera ao meu redor estivesse sendo drenada. Era como se tudo, até a própria vida, estivesse sendo retirado de mim. E então, sem aviso, o mundo ao meu redor escureceu. Acordei de manhã, com a cabeça latejando e o corpo todo dolorido, estendido no chão úmido da trilha. Não sabia como havia chegado ali. A última coisa que me lembro é de olhar para aquela criança, ou melhor, aquela coisa. O som de seu riso ainda ressoava em meus ouvidos, como se estivesse dentro de minha cabeça, repetindo-se como um eco distante. Levantei-me devagar. Os joelhos tremeram, e só então percebi que não estava mais na mata, mas na clareira perto do meu barraco. Não recordava os passos que dei até ali, nem como minha lamparina havia apagado. O medo me consumia, mas eu não sabia exatamente por quê. No caminho de volta para minha casa, uma sensação estranha se apossou de mim, como se o ar ao redor estivesse mais denso, mais pesado, como se algo maligno se ocultasse nas sombras. O choro da criança ainda ecoava em minha mente, uma lembrança perturbadora e implacável. Aquele choro não me deixava em paz. Era como se ele tivesse ficado gravado em meus ossos. Quando entrei no barraco, fechei a porta com força, mas não consegui afastar o desconforto. Fui até a janela e olhei para a floresta. Não havia sinal de vida, mas eu sabia que algo me observava. Era como se a própria floresta estivesse respirando. Comecei a questionar o que realmente havia acontecido naquela noite. Será que foi um delírio? Ou aquilo foi real? As histórias antigas da comunidade sobre entidades que tomam a forma de crianças ou velhas para enganar suas vítimas começaram a tomar forma em minha mente, aumentando o peso do que vivi. Passei os dias seguintes inquieto, procurando respostas. Aquele episódio na mata não saía de minha mente. A sensação de estar sendo vigiado nunca me deixou. Então, resolvi procurar os mais velhos da comunidade, aqueles que sabiam das lendas e segredos que a floresta escondia. A verdade, eu logo descobri, estava naquelas histórias que ouvira em minha infância, mas nunca realmente acreditara. Foi a Dona Maria, uma senhora que vivia à beira da vila, quem me falou de Matinta Pereira. Ela a descreveu como uma entidade astuta e terrível, capaz de se disfarçar de criança ou velha, dependendo do humor que tivesse. Segundo ela, Matinta Pereira aparecia em lugares isolados, chamando por ajuda, sempre com uma voz doce e inofensiva. Mas por trás desse disfarce havia algo maligno, uma criatura que rouba as almas dos incautos que ousam olhar em seus olhos.
aquele choro de criança, aquele riso que ainda ecoava na minha mente, tudo se encaixava. A velha mulher contou que, uma vez encarada diretamente, a vítima se tornava prisioneira da entidade. Matinta Pereira se alimentava das almas, atormentando as pessoas até que elas perdessem a razão. O mais aterrador, porém, era o poder que ela tinha de prender a mente das vítimas. O olhar dela tinha o poder de hipnotizar, o choro a capacidade de paralisar, e o riso. Bem, o riso era a confirmação de que a alma já estava perdida. Quando deixei a casa de Dona Maria, algo estranho aconteceu. Ao voltar para o meu barraco, senti como se o ar tivesse ficado mais pesado, como se algo invisível estivesse à minha espreita. Eu podia jurar que, por um breve instante, vi uma sombra se movendo na beira da trilha. A tensão crescia a cada passo que eu dava, e pela primeira vez eu sabia, não estava mais sozinho. Matinta Pereira estava lá fora, à minha espera. A cada dia que passava, a sensação de ser vigiado ficava mais forte. Eu não conseguia mais andar pela mata, sem sentir aquela presença me observando de algum lugar nas sombras. Era como se Matinta Pereira estivesse sempre um passo à frente, manipulando o ambiente ao meu redor. O vento, antes suave e calmante, agora sussurrava meu nome, como se me chamasse para a escuridão. As sombras nas árvores ganhavam formas estranhas, se contorcendo como se tivessem vida própria. Cada estalo na noite me fazia estremecer. No começo, eu tentava ignorar, acreditando que o medo estava afetando minha mente, mas não demorou para perceber que a entidade não estava apenas nas minhas noites. Durante o dia, sentia o peso de sua presença como uma carga invisível sobre meus ombros. Eu não podia mais andar pela trilha sem sentir que algo me observava de perto, esperando o momento certo para me alcançar. Era como se minha alma estivesse sendo lentamente consumida, pedaço por pedaço, a cada passo que eu dava. Os pesadelos se tornaram constantes, imagens distorcidas de olhos vazios e risos sussurrados, ecoando em minha mente mesmo enquanto estava acordado. Eu tentava fugir, correr para longe da floresta, mas a cada movimento meu, Matinta Pereira me encontrava. Nos meus sonhos, ela aparecia sempre, em formas distintas, como a criança que eu vira, ou como uma velha enrugada e cruel me cercando. Não havia escapatória. Ela estava dentro de mim, no fundo da minha alma. Agora eu sabia, não havia mais fuga. A única opção era enfrentá-la. Eu precisava descobrir como expulsar essa coisa maligna de minha vida antes que fosse tarde demais. O terror estava no auge e minha mente estava à beira do colapso. Cheguei à beira da floresta naquela noite com a coragem que nunca soubera que possuía. O medo, que tanto me dominara, agora parecia distante, como se algo dentro de mim tivesse quebrado. Eu sabia que era a única chance. Armei-me com tudo o que pude encontrar: velas, ervas, um pedaço de ferro, tudo o que os mais velhos me disseram que poderia repelir a maldade de Matinta Pereira. As lendas antigas estavam gravadas em minha mente, e eu sabia que para vencê-la, precisava ser mais esperto do que ela. Quando a escuridão da noite desceu sobre mim, a presença de Matinta Pereira foi imediata. O vento começou a uivar e as sombras se alongaram, como se a própria floresta fosse viva. O choro de criança ecoou mais uma vez, mas desta vez eu não hesitei. A voz era suave, enganadora, mas minha determinação era mais forte. Quando ela apareceu, como da primeira vez, sentada na trilha,
Sua figura era agora mais nítida, mais ameaçadora. Seus olhos vazios me encaravam, mas não senti o pânico que sentira antes. Com um movimento rápido, lancei as ervas e o ferro, tentando enfraquecer a criatura. Ela se contorceu como se estivesse sendo queimada. Mas então, num grito abafado, ela se revelou em sua verdadeira forma. A criança desapareceu, dando lugar a uma sombra imensa, uma massa escura que se escondia atrás da aparência infantil, uma entidade feita de escuridão pura e malícia. Foi então que entendi. Não se tratava de um ser físico, mas de um parasita da alma. Com uma última força de vontade, usei o que restava de minha energia para quebrar o vínculo entre nós. O ar se encheu de uma pressão insuportável antes que, finalmente, a sombra desaparecesse na escuridão da floresta. O amanhecer chegou e, exausto, cai ao chão. O terror havia acabado, mas eu sabia que nada seria como antes. A floresta ainda sussurrava e as lendas não desapareceriam. Eu era livre, mas parte de mim sabia que nunca mais voltaria a ser o homem que um dia conhecera a calma da mata. Eu sou pescador desde menino. Nasci e cresci em São Raimundo, um vilarejo pacato à beira do rio. O som das águas sempre foi a minha música, e o cheiro da terra molhada, meu único perfume. Conheço esses rios como a palma da minha mão, cada curva, cada correnteza e até o fundo do leito, com suas pedras e raízes. Eu, que vivo da pesca, nunca me senti mais em casa do que em sua imensidão silenciosa. A vida aqui é simples, sem pressa, como o rio que segue seu curso. Não tenho muitos bens. A casa é modesta, mas tenho o necessário. O trabalho, esse é diário, com a canoa, os anzóis e a paciência de esperar o peixe. Não tem luxo, mas é uma vida que me dá o que preciso. E entre as coisas que sei sobre o rio, há algo que sempre me intrigou. As histórias contadas pelos mais velhos. Eles falam de coisas que a gente não vê, mas que, dizem, estão lá à espreita. De lendas que se perderam nas águas e nas sombras das árvores. Eu sempre dei pouca atenção a essas histórias. O rio é um lugar de trabalho, e os mistérios ficam para os que não sabem lidar com a vida simples da pesca. Há quem fale da Ipupiara, aquela mulher estranha que sai das águas, de dentes afiados e olhos que brilham na escuridão. Mas, sinceramente, eu sempre dei risada. Nunca acreditei nessas coisas. O rio, para mim, é real, e o resto, pura fantasia. Mas, quem sabe, algo ainda me espera nas águas tranquilas de São Raimundo. A noite começava como qualquer outra. O céu, sem nuvens, estava limpo e pontilhado de estrelas. Eu já estava na canoa há algumas horas, jogando as redes no mesmo ponto em que sempre havia pescado. O rio, com suas águas calmas e traiçoeiras, não parecia diferente naquela noite. O silêncio reinava, mas esse silêncio era familiar, como uma paz tranquila que só o trabalho de pesca pode proporcionar. Porém, algo mudou. Primeiro, um calafrio percorreu minha espinha, como se o vento, que antes era suave, tivesse parado de repente. Não havia mais o som das folhas das árvores se movendo. A quietude no ar se intensificou, e aos poucos eu percebi que a água também havia parado. Não havia correnteza, não havia ondulação. O rio, que sempre estava em movimento, agora estava imóvel, como se o tempo tivesse parado. Olhei ao redor, tentando entender o que estava acontecendo, mas não vi nada de anormal. O céu continuava claro, e as sombras das árvores nas margens do rio
não pareciam ameaçadoras, mas o cheiro era o que mais me incomodava. Era um odor podre, algo como carne em decomposição, que começava a se espalhar lentamente. A princípio pensei que fosse alguma coisa flutuando na água, talvez um peixe morto, mas logo percebi que a origem do cheiro não era clara. A sensação de estar sendo observado cresceu, embora não houvesse ninguém por perto. O frio aumentou e meu peito apertou, como se algo estivesse ali, escondido nas sombras, esperando. Um desconforto profundo se apoderou de mim, e eu não sabia se deveria continuar ou voltar para a margem. Mas naquela noite o rio parecia estar me desafiando de uma maneira que eu não conseguia explicar. A sensação de que algo estava errado tomou conta de mim com mais força. A água continuava imóvel, e o cheiro podre agora era insuportável. Eu tentava focar no que tinha à minha frente, nos meus instrumentos de pesca, mas uma sensação estranha me fazia olhar para os lados, constantemente. Foi quando vi algo que não deveria estar ali. Uma figura apareceu, flutuando sobre a água, com uma suavidade que desafiava a lógica. Era uma mulher, ou o que parecia ser uma mulher, mas seu corpo parecia se fundir com a água, como se ela emergisse das profundezas. Seus cabelos longos, negros como a noite, se espalhavam pela superfície da água, balançando lentamente, sem que o vento os tocasse. Seus olhos, brilhando com uma luz sobrenatural, refletiam a pouca luz das estrelas, e eu soube com uma certeza que cortou minha alma, que não estava sonhando. Ela se aproximava devagar, movendo-se com uma graça impossível, como se soubesse que não havia onde eu pudesse correr. Seus olhos fixaram-se nos meus, e naquele momento, tudo ao redor parecia desaparecer. Eu podia ver seus dentes. Não dentes humanos, mas dentes longos e afiados, pareciam navalhas, prontos para rasgar qualquer coisa que se aproximasse demais. A respiração me falhou. O pânico, que eu sempre havia reprimido, agora era incontrolável. O medo tomou conta do meu corpo, mas, paradoxalmente, havia algo em mim que não conseguia mover. Eu estava paralisado, incapaz de reagir. A mulher, ou o que fosse ela, continuava a se arrastar pela água, em direção à minha canoa, sem pressa, como se já soubesse que eu não teria forças para escapar. A cada movimento, o som da água sendo cortada pela sua presença parecia amplificar o peso do meu medo. Eu queria gritar, mas minha voz estava presa. As lendas estavam se tornando reais diante de meus olhos. E então, eu soube que o rio não era apenas um rio. Ele guardava algo muito mais antigo e muito mais perigoso. O pânico foi como uma onda quebrando sobre mim. O medo me cegava. E minha mente, antes calma, se tornava um turbilhão de pensamentos confusos. Eu precisava fugir, mas algo dentro de mim dizia que não havia escapatória. A mulher, ou o que quer que fosse, se aproximava cada vez mais. Seus olhos, como faróis na escuridão, me seguiam com uma certeza que me gelava os ossos. Eu peguei o que estava mais próximo, uma vara de pescar quebrada, um pedaço de corda, até o meu próprio chapéu. Joguei tudo o que pude na água, esperando que algo a afastasse, mas nada aconteceu. Ela não parecia se importar. Sua presença era quase tangível, como se ela estivesse em toda parte. Quando ela chegou perto o suficiente, pude ouvir o som da água sendo cortada pelas suas mãos. Mas não eram mãos normais, eram mãos largas, com unhas compridas e afiadas, que arranhavam a superfície da água,
com uma precisão aterrorizante. Minhas mãos tremiam e eu mal conseguia segurar os remos. Ainda assim, comecei a remar com toda a força que meu corpo exausto podia oferecer. A canoa avançava, mas a sensação de que estava sendo perseguido não diminuía. O rio parecia puxar contra mim, como se tentasse me arrastar de volta para a escuridão das suas profundezas. E então, o som, um arranhar baixo, quase imperceptível, mas crescente, como se algo estivesse raspando o casco da minha canoa. As unhas da criatura arranhando a madeira ainda mais perto, ainda mais forte. Eu sentia a pressão da água, o peso do medo. A canoa balançava, ameaçando virar a cada movimento abrupto. Minha mente estava em pânico total, mas meus braços continuavam a remar. Eu não sabia se estava fugindo da criatura ou se estava apenas adiando o inevitável. Mas o medo me impelia para frente, e eu sabia que se parasse, já não haveria mais retorno. Quando finalmente toquei a margem do rio, meus pés estavam trêmulos. Não conseguia parar de olhar para o espaço ao redor, como se esperasse ver algo emergir das sombras. O medo ainda me consumia, e minhas mãos estavam suadas, incapazes de deixar os remos. A canoa balançou suavemente enquanto eu tentava descer, mas o peso do terror me paralisava. Olhei para o rio, agora calmo e escuro, como se nada tivesse acontecido, mas no fundo, algo dentro de mim sabia que as águas nunca mais seriam as mesmas. Desci da canoa com dificuldade, sentindo as pernas instáveis. Minhas costas doíam, o corpo exausto, mas foi quando virei os olhos para a canoa que o horror se concretizou. O casco estava arranhado de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. As marcas, profundas e largas, eram evidentes, como se algo tivesse tentado rasgar a madeira com unhas afiadas. O som dos arranhões ainda parecia ecoar na minha mente, e eu senti um nó na garganta ao ver aquelas marcas, tão perfeitas, tão cruéis. Fiquei ali por um momento, olhando para a canoa, tentando entender o que havia acontecido. Mas quanto mais eu olhava, mais as dúvidas começaram a tomar conta de mim. Eu sabia o que vira, eu sabia o que senti, mas as perguntas começaram a surgir. Será que a pressão do medo me cegou? Será que eu tinha realmente visto aquilo? Ou tudo não passou de uma alucinação? O rio, a criatura, tudo isso poderia ter sido um produto da minha mente amedrontada pela solidão da noite. Eu não sabia. Mas as marcas na canoa estavam ali e elas não mentiam. O que quer que tenha me perseguido estava real. E algo me dizia que, ao voltar para o vilarejo, a minha vida nunca mais seria a mesma. Quando cheguei à vila, meu corpo ainda estava marcado pela experiência. Cada passo que eu dava parecia ser mais pesado, como se o peso do que eu vira naquelas águas me acompanhava. Não consegui dormir naquela noite, e a imagem da mulher de cabelos negros e olhos brilhantes continuava a me assombrar. As dúvidas que antes me consolaram agora não tinham mais poder. Eu sabia o que tinha acontecido, e isso me aterrorizava. No dia seguinte procurei os mais velhos da vila. Sempre foram aqueles que conhecem a história, as lendas, as coisas que o rio esconde. Sentei-me com o velho Zé do Açoite, um homem de pele enrugada e olhos cegos, mas com uma sabedoria que não se podia negar. Falei sem rodeios sobre o que havia visto na noite anterior. Ela apareceu para você, não foi? Disse Zé, com a voz grave, como se já soubesse de tudo. A Ipupiara, a devoradora de homens,
aquela que ninguém deve encarar. Ele pausou, olhando para o chão. Muitos aqui já ouviram falar, mas poucos têm coragem de admitir. Ela mora nas águas, onde o rio se perde nas sombras, e não gosta de ser perturbada. As palavras dele soaram como um eco distante, mas um eco verdadeiro. Não era a primeira vez que alguém da vila falava sobre a criatura. Dona Alice, uma mulher que já vivia há décadas na margem do rio, também me falou sobre os tempos em que pescadores desapareciam sem deixar vestígios. Eles diziam que a Ipupiara era uma presença constante, um ser que se alimentava das almas dos homens que ousavam desafiar o rio. Eu nunca acreditei nas lendas, mas agora sabia que o que eu tinha vivido não passava de um pesadelo. Não, era real. A Ipupiara não era mais uma história contada ao redor do fogo. Ela era uma presença nas águas e eu havia sido seu alvo. Havia algo dentro de mim que não me deixava em paz. O medo, embora intenso, não era mais o mesmo. Era uma mistura de raiva, desafio e necessidade de compreensão. Eu sabia que não poderia simplesmente viver com a dúvida, com a sensação de que o que encontrei naquela noite ainda estava à espreita, esperando. Decidi retornar ao rio. Era como um chamado que eu não podia ignorar. Algo que me puxava de volta àquele ponto onde tudo havia começado. A canoa balançava sob meus pés, como se já soubesse da minha decisão. Eu remava em silêncio. O barulho da água batendo nas bordas da embarcação era a única companhia. A noite estava novamente sem vento, a mesma calma inquietante, mas algo em mim sentia que a criatura ainda habitava aquelas águas. Quando me aproximei do local onde havia encontrado a Ipupiara, o ar se fez mais denso e o silêncio aumentou. A água parecia mais escura, mais espessa, como se o rio em si estivesse aguardando. Eu olhei para a margem esperando algo, mas o que me encontrou foi um vazio. As sombras se alongavam e por um momento pensei que poderia ouvir o som de unhas arranhando a madeira novamente. Fiquei ali, parado, o medo e a coragem se entrelaçando dentro de mim. O que eu esperava? Que ela aparecesse de novo, que o destino se manifestasse. Não sabia, mas de alguma forma sabia que o fim estava perto. E como se o rio tivesse me engolido, a última coisa que senti foi a água fria subindo em volta de mim. Depois disso, não houve mais nada. Eu vivo sozinha na roça desde que meu marido partiu. Aqui, no povoado de Curralinho, na ilha do Marajó, o silêncio é denso e a solidão pesa no coração. O ano era 1982 e a vida seguia em ritmo lento, como sempre foi por aqui. As tardes são quentes, mas as noites são frias e longas. Quando o sol se põe, a floresta ao redor de minha casa parece acordar, como se o mundo estivesse em movimento enquanto eu fico, quieta, sozinha. A terra é minha amiga e minha inimiga, tanto quanto o vento que sopra entre as árvores e os gritos dos animais perdidos. Trabalho todos os dias, com a coragem de quem sabe que a sobrevivência depende do suor da testa. A roça exige muito de mim, mas é tudo o que tenho, tudo o que posso fazer. Não há mais ninguém para cuidar de mim. A casa é simples, com paredes de madeira que rangem com o vento, mas ainda assim é o que me mantém ligada a este pedaço de terra. Com o tempo comecei a perceber algo estranho nas redondezas. Barulhos que não vinham dos animais, sombras que se moviam entre as árvores, quase como se observassem.
Uma vez ou outra percebia que algum de meus animais desaparecia sem explicação. Não eram aves que voavam para longe, nem porcos que se perdiam em algum canto da floresta. Era como se simplesmente evaporassem. Algo estranho rondava a casa, algo que eu não podia ver, mas que sentia no ar. Os grilos, antes ensurdecedores, paravam de cantar ao cair da noite, e o vento parecia mais pesado, mais denso. Eu sentia isso no fundo da alma. Algo estava à espreita naquelas sombras. E então, certa noite, os barulhos começaram. Era uma noite sem lua, o céu coberto por nuvens densas, e o vento, que sempre soprava forte naquelas paragens, parecia calado. Eu me encontrava na cozinha, preparando o último café do dia, quando ouvi um som estranho vindo da varanda. No início, pensei ser o vento, como sempre acontecia, mas o barulho não cessava. Era como o arranhar de algo pesado, como se alguém estivesse empurrando uma madeira contra o chão. O som foi crescendo aos poucos, tornando-se mais claro, mais distinto, até se tornar impossível de ignorar. Com o coração batendo mais forte, me aproximei da janela. A casa, velha e rangente, parecia mais silenciosa do que nunca. Escondi-me atrás da cortina, tomando cuidado para não fazer ruído, e espreitei pela fresta. No começo não vi nada. O escuro era espesso e a floresta parecia mais próxima do que nunca. Mas aos poucos, uma figura apareceu na penumbra. Meus olhos se arregalaram de espanto. Não era um animal. Era uma criatura de olhos vermelhos, fixos como brasas que nunca se apagavam. Seu corpo tinha a forma de um homem, mas suas pernas eram como as de um cavalo, enormes e estranhas, com os músculos bem definidos. Ele caminhava lentamente ao redor da casa, fazendo aquele som estranho que agora parecia mais um chamado. Senti um arrepio gelado percorrer minha espinha. Meu corpo queria se mover, mas o medo me paralisava. A criatura parou por um momento, como se soubesse que eu o observava. Meu coração disparou e, num impulso, afastei-me da janela. O medo crescia dentro de mim, como uma força que não podia ser controlada. Não sabia o que fazer. Decidi então, por precaução, não sair e esperar o amanhecer, na esperança de que aquela presença fosse apenas um pesadelo. Mas mesmo assim, algo me dizia que aquele não era o fim. Algo estava errado, e eu sabia que iria descobrir o que era. Na noite seguinte, a criatura não se afastou. Pelo contrário, parecia mais ousada. Eu ouvia o som das suas patas pesadas batendo contra o chão de barro, um som que fazia as paredes da casa tremerem. Os galhos das árvores ao redor estalavam com cada movimento dela, e o vento, que antes estava calmo, começou a se agitar, como se a floresta inteira estivesse em alvoroço. Eu não ousava sair, permanecia sentada, tremendo, com a porta trancada e as janelas fechadas, na esperança de que aquilo fosse apenas um pesadelo. Mas a sensação de estar sendo observada era inegável. Eu podia sentir os olhos da criatura em mim, como se ela estivesse esperando uma reação. Meus olhos fixaram-se na escuridão da noite, tentando vislumbrar algo, mas só via os brilhos vermelhos, cada vez mais próximos, mais intensos. O som dos seus passos ecoava na minha mente, e o sussurro estranho, como uma voz que vinha do fundo da terra, penetrava os meus ouvidos, me paralisando. Eu me ajoelhei no chão, tentando afastar o pânico com orações, com palavras que buscavam trazer um pouco de paz. Mas ao mesmo tempo, sentia uma angústia crescente. A criatura não ia embora. Ela dava voltas, sempre mais perto.
como se estivesse esperando algo de mim, como se soubesse que eu não tinha forças para enfrentá-la. O pavor tomou conta do meu corpo e, mesmo em oração, sabia que não seria suficiente para afastá-la. O amanhecer chegou lentamente, trazendo um alívio momentâneo. A escuridão da noite, com seus sons estranhos e inquietantes, foi finalmente substituída pela luz do dia. Eu permaneci dentro de casa, sentindo o peso do silêncio que ficou após a partida da criatura. Mas ao sair, o sol já alto no céu, encontrei algo que fez meu coração disparar de imediato. As pegadas estavam ali, marcadas no chão de barro. Não eram marcas comuns de animais, como as que eu estava acostumada a ver. Eram grandes, profundas e mais impressionante ainda. Os pés da criatura estavam virados para trás, como se fosse uma piada cruel da natureza. As pegadas davam voltas ao redor da casa, como se ela tivesse se aproximado por todos os lados, observando cada detalhe. A cada passo que dava, a sensação de que algo estava errado se tornava mais forte. Decidi seguir as marcas, tentando descobrir até onde aquelas pegadas podiam me levar. Elas se estendiam até a beira da floresta, mas ao tentar continuar, percebi que elas simplesmente desapareciam. Não havia mais vestígios de onde a criatura havia ido. Era como se ela tivesse se evaporado, se misturado com a vegetação densa da floresta, desaparecendo sem deixar vestígios. Aquela manhã não trouxe a paz que eu esperava. Sentia uma presença ao meu redor, como se estivesse sendo observada a cada passo. Percebi que a visita daquela noite não fora um acaso. Algo mais estava acontecendo, algo muito maior do que eu poderia entender. O pior ainda estava por vir. Os dias seguintes foram marcados por um crescente desconforto. O Curupira não desapareceu e a cada noite ele se aproximava mais da minha casa, como se estivesse me cercando, estudando-me de perto. Eu ouvia o barulho da madeira rangendo, os passos pesados que soavam como se o próprio chão estivesse tremendo sob seu peso. Não era mais apenas o vento ou os ruídos comuns da floresta. Era algo muito mais sinistro, algo que sabia da minha presença, que me vigiava até mesmo dentro de minha própria casa. Comecei a perceber que não estava mais sozinha, não só na casa, mas dentro de mim mesma. Durante o dia, tentava seguir minha rotina, mas o medo parecia pairar no ar, como uma névoa densa que nunca se dissipava. Quando a noite chegava, o terror se intensificava. Eu me via acordando no meio da madrugada, o peito apertado e os ouvidos atentos aos sons que vinham do lado de fora. O Curupira estava ali, do lado de fora, esperando. As noites tornaram-se ainda mais insuportáveis. Comecei a ter pesadelos recorrentes. Em meus sonhos, eu o via correndo pela floresta, sua silhueta iluminada pela luz do luar, se aproximando cada vez mais de minha porta. Sua voz, baixa e sibilante, parecia me chamar, como um sussurro distante que não conseguia ignorar. Eu tentava me mover, mas minhas pernas estavam pesadas, paralisadas. Era como se ele estivesse me puxando, atraindo-me para fora da casa. Em uma dessas noites, acordei com um frio arrepio no corpo. Algo puxava meus pés, puxava com força. Acordei num pânico absoluto, o coração batendo tão rápido que quase não conseguia respirar. Estava mais perto, muito mais perto do que eu imaginava. O Curupira não estava mais me observando de longe. Ele estava dentro da minha casa e eu já não sabia onde me esconder. O medo que antes era apenas uma sensação,
Agora tomava conta de cada poro do meu corpo, implacável. Desesperada, eu sabia que não podia continuar assim, sem saber o que estava por trás de tudo isso. A criatura, o Curupira, me perseguia noite após noite, e eu estava cada vez mais cercada por uma sensação de pavor que não me deixava em paz. Então, lembrei-me de um ancião do vilarejo, um homem que todos diziam saber muito sobre a natureza e os mistérios da floresta. Talvez ele soubesse o que estava acontecendo. Fui até sua casa, um pequeno casebre nas bordas da aldeia, onde ele morava sozinho. O velho, com seus cabelos brancos e olhos cansados, me recebeu sem surpresa, como se já soubesse a razão de minha visita. Quando falei sobre a criatura, ele fez um gesto lento, como se estivesse processando minhas palavras. "Você está sendo testada", ele disse com voz grave, "pelo Curupira, espírito da floresta. Ele não persegue por prazer, mas por necessidade. Você tem perturbado o equilíbrio da terra, desrespeitando suas leis antigas. O Curupira não tolera quem prejudica a natureza." Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Eu sempre trabalhei na roça, mas sabia que não estava cuidando da terra como deveria. Ele continuou: "O Curupira quer que você repense suas ações, que volte a respeitar a terra, os animais, a floresta." A revelação me deixou sem palavras. Eu percebia que essa luta era muito maior do que eu imaginava. Se quisesse sobreviver, precisaria mudar minha forma de viver, de me relacionar com o mundo ao meu redor. Naquela noite, algo dentro de mim dizia que era a hora de encarar o que estava me assombrando. Não me escondi como antes, não fechei as portas com medo. Com um profundo suspiro, tomei uma decisão. Sairia para enfrentar a criatura. De alguma forma, senti que precisava fazer isso, não com raiva ou fúria, mas com humildade e respeito, como o ancião me havia ensinado. Recolhi o que podia oferecer: um pouco de farinha de mandioca, frutas que tinha na roça e algumas flores frescas que eu mesma colhera na manhã anterior. Coloquei tudo em um pequeno prato, simples, mas sincero. Fui até a porta e, sem hesitar, abri-a completamente. O vento frio da noite entrou, mas eu permaneci firme, olhando para a escuridão da floresta. Falei em voz alta, sabendo que ele estava lá, esperando, observando. "Eu peço desculpas", disse, minha voz firme, mas carregada de arrependimento. "Eu não sabia que estava errando. Prometo que vou respeitar a terra, os animais e a floresta. Não sou mais aquela que desconsidera o poder da natureza." Os minutos se arrastaram e o som da floresta parecia emudecer. O medo que me dominava antes já não estava mais lá, substituído por um estranho sentimento de calma. E então, como um reflexo do próprio medo, os olhos vermelhos surgiram na escuridão. A criatura, com os pés virados para trás, apareceu diante de mim, mas desta vez não havia pressa em seu movimento. Ele parou. Ficou me observando com aqueles olhos incandescentes, como se estudasse minha sinceridade. O tempo parecia ter parado enquanto ele ficava ali, em silêncio. Depois de alguns longos segundos, a criatura virou-se lentamente e começou a desaparecer na escuridão da floresta, com seus passos pesados e suas sombras se desvanecendo conforme se afastava. Eu fiquei ali, sozinha na porta, sentindo uma mistura de alívio e sabedoria. O Curupira não me atacou. Ele não queria minha destruição. Queria que eu aprendesse a respeitar a vida que existe ao meu redor. A paz voltou à minha casa, mas com ela,
uma lição que jamais poderia esquecer. A harmonia com a natureza é essencial para a nossa própria sobrevivência. Fechei a porta com cuidado e entrei em casa, ciente de que o verdadeiro equilíbrio seria mantido, mas que eu sempre teria que respeitar e honrar a terra que me sustentava. O Curupira talvez tenha se retirado, mas sua presença e sua lição permaneceriam em meu coração para sempre.